A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Hoje nós vamos fazer um estudo, irmãos, a respeito do divórcio, o tempo da ignorância e o segundo casamento. A palavra de Deus, ela fala em Malaquias, capítulo 2, do seu versículo 16, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus, Ele abomina o divórcio. Então o erro já vem daí. A falta de amor, a falta de perdão. Hoje em dia nós vivemos em uma época, a qual qualquer coisinha, o irmão já quer se separar, a irmã já quer se separar, porque a maioria das igrejas, elas aceitam o segundo casamento. Eles falam que se não deu certo, você pode casar de novo, porque você tem, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, você tem o direito de ser feliz. Só que essa felicidade ao qual o segundo casamento te proporciona vai te gerar uma grande tristeza no dia do juízo final. No dia que você descer à sepultura, você vai ver que verdadeiramente essa alegria irá se transformar em uma tristeza profunda, uma tristeza eterna. E o mal de tudo isso é que nós estamos aceitando o divórcio como algo normal. Se o irmão trai a irmã perdoa, mas depois fica jogando na cara. Se a irmã trai o irmão, ela diz que perdoa, mas depois também fica jogando na cara. Então esse é um perdão mentiroso, é um perdão fingido, não é o verdadeiro amor. Porque a palavra de Deus fala que o amor, ele tudo suporta. Então se você foi traído, se você foi traída, perdoa e esquece. Entrega nas mãos de Deus. Só que hoje a falta de amor, a falta do perdão tá tão grande que quando acontece qualquer situação, não somente a traição, mas por causa de qualquer coisa, já quer ter a separação, já quer se separar. Não suporta mais as lutas diárias, não suporta mais aquilo que acontece dentro do casamento cristão, porque ninguém é perfeito. Às vezes acontece uma discussão, às vezes acontece algo ao qual você já quer se separar, você não perdoa, você não tem amor. Se você perdoa, mas separa, significa que você não perdoou, porque se você perdoasse, você não separava. Uma certa feita, um dos discípulos falou: mestre, até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Jesus disse, não até 7, mas 70 vezes 7 nós temos que perdoar. E não temos que guardar mágoa, não temos que guardar rancor. Então tudo já começa pela falta de perdão e pela falta de amor. Porque Deus, ele abomina o divórcio. Então quando você se divorcia, você está abrindo uma brecha, está abrindo uma porta para que o inimigo venha e destrua toda a sua família. Então se você está pensando em divorciar, irmão, não divorcia. Dobre o seu joelho, faça um propósito de jejum e de oração que Deus, ele vai restaurar o seu casamento. Deus, ele vai trazer novamente o amor verdadeiro do casal. Se você foi traído, se você foi traída, perdoa, esquece. Começa a viver novamente aquele amor. Viva verdadeiramente o amor de Jesus Cristo. Porque Deus, ele abomina o divórcio. Se você fala que ama, se você fala que perdoou, só que você quer se separar porque foi traído ou
foi traído ou por causa de alguma outra situação, então você não ama, você não perdoou. E é através do divórcio que entra as demais coisas. Entre o segundo casamento, o terceiro e por aí vai. É aí que vem a destruição do casal, é aí que vem a destruição daquele que serve a Deus. Então Deus, ele abomina o divórcio. E aí quando uma pessoa vem para a casa de Deus e já está no segundo casamento, no segundo ou terceiro casamento, muitos pastores recebem como algo normal e falam assim: Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Só que, meus irmãos, o tempo da ignorância, ela só é válida para quando você não serve a Deus. Só que quando você serve a Deus e passa a conhecer a palavra, você já não está mais no tempo da ignorância. Então, se você roubava, você não rouba mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. A palavra de Deus fala em Provérbios 28:13 que aquele que confessa e larga, ele alcança a misericórdia. Então, para você alcançar a misericórdia de Deus, você tem que confessar e tem que abandonar o seu pecado. Se você se prostitui, você não se prostitui mais. Se você está no segundo casamento e é o adultério, você tem que abandonar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, para que você possa alcançar a misericórdia de Deus. Só que muitos pastores, eles falam que Deus não manda separar do segundo casamento, porque Deus abomina o divórcio. Só que eles estão enganados, que Deus manda separar sim. Porque Deus, ele ama a sua alma. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quem está no segundo casamento ou no terceiro casamento está no ato de adultério. Pois dentro da palavra de Deus não tem nem segundo e nem terceiro casamento enquanto um dos cônjuges está vivo. Deus não permite casar de novo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Enquanto o seu cônjuge está vivo, mesmo você estando separado, Deus, ele não permite você casar de novo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então quem está no segundo, quem está no terceiro casamento está em adultério. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela fala lá em Romanos, do seu capítulo 7, Romanos capítulo 7, do seu versículo 2 e do seu versículo 3 diz assim: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. A palavra de Deus, ela é clara, irmãos. Se você está no segundo casamento e o seu cônjuge ainda está vivo, seu primeiro cônjuge está vivo, então você está no pecado de adultério. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e não ouvir aquilo que os pastores falam e absorver, mas nós temos que ver se está dentro da palavra de Deus. Então o segundo casamento, se um dos cônjuges ainda está vivo, é adultério. Agora você me pergunta, irmão, um solteiro pode casar com um divorciado? A palavra de Deus também é bem clara. A pessoa que se casou com um divorciado também está em adultério. Pois o seu casamento é inválido perante Deus, pois o divorciado, ele não pode casar de novo, conforme está no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, do seu versículo 10 e 11 e versículo 39 diz assim: todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor. Então quem está falando aqui é Paulo. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus e não Paulo. Então é o mandamento do Senhor. Manda não eu, mas o Senhor, que a mulher
não se separe do marido. Se porém se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. No versículo 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então o solteiro que casa com a divorciada está em adultério. Aí você me pergunta: mas e se ele se separar? Se eles se separarem, o solteiro pode casar com quem ele quiser, contanto que seja no Senhor. Mas o divorciado, ele tem que ficar sem casar, ele tem que permanecer divorciado. Ou então ele se reconcilie com o seu marido ou com a sua mulher. O casamento só pode acontecer entre solteiro e solteiro e viúvo. Não pode acontecer entre solteiro e divorciado ou viúvo e divorciado, porque aí não é um casamento, é um adultério. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Por isso que nós temos que, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, estudar a santa palavra de Deus. Por isso que as igrejas estão se corrompendo, está entrando o pecado, está entrando os demônios dentro da igreja, porque já não é mais pregada a verdade, não é pregado mais a santidade. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Agora você me pergunta: e quem foi traído? Pode se separar e casar de novo? A maioria, irmãos, das pessoas fala que quem foi traído pode casar de novo. Muitas pessoas já me falaram isso. Quem foi traído pode casar de novo. Aí eu perguntei: então você me manda o livro, o capítulo e o versículo falando que quem foi traído pode casar de novo. Só que aí eles não vão mandar, porque não existe, irmãos. Não existe nenhuma passagem que fala que quem foi traído pode casar de novo. A única passagem que fala que quem foi traído tem que permanecer solteiro. Se separou, tem que ficar divorciado, tem que ficar sozinho. E eles falam que quem foi traído, se divorciar, pode casar de novo. Só que estão enganados, estão no erro. Porque quem foi traído e se separou, tem que ficar divorciado, tem que ficar separado. E muitos falam que em Mateus 19:9 é a passagem que fala que quem foi traído pode casar. Só que Jesus não falou que quem foi traído pode casar. Mateus 19:9 fala assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a mulher, sua mulher, não sendo por prostituição, e casar com a outra, comete adultério. Jesus está falando: qualquer que se separar da sua mulher, não sendo por prostituição, e se casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, com a separada, também comete adultério. Está vendo um grande erro de interpretação da Bíblia. Jesus não falou que podia casar de novo. Ele falou, pelo contrário, ele falou que se quem casar com outra mulher, comete adultério. E aqui ele é mais bem claro ainda, ele entra ainda mais dentro dessa passagem, mais dentro dessa palavra e fala: o que casar com a separada também comete adultério. Então quem foi traído e está separado tem que permanecer separado, não pode casar de novo de jeito nenhum. Só pode reconciliar com seu marido, pode voltar com seu marido. Mas não pode casar de novo. E que for amigado, já é considerado casado? Irmão, na nossa lei fala que se passar de 6 meses, você já é considerado casado. Mas a nossa Bíblia fala que quem vive amigado, amaziado, ajuntado, está no pecado de fornicação. Então se você está amigado, amaziado, ajuntado, você não é considerado casado. Você precisa casar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Você não pode ficar amigado, amaziado, ajuntado, porque senão você está no pecado de fornicação.
que você tem que fazer? Você tem que parar de praticar o ato sexual, tem que dobrar o seu joelho e orar para Deus preparar o seu casamento. Uma irmã falou para mim assim: irmão, eu tô 24 anos com meu marido, eu já sou considerado casado. Eu falei para ela: irmã, você pode ser considerada casada com seu marido, só que para Deus você nunca foi casada, e se você descer a sepultura você pode perder a salvação. E por que tudo isso? Porque os pastores já não estão ensinando mais as Santas Escrituras. Depois que a teologia entrou no meio da igreja, foi embora o conhecimento do Espírito Santo e entrou o conhecimento do homem. E eles querem explicar a Bíblia Sagrada pelo conhecimento do homem, só que a Bíblia ela só consegue ser explicada pelo conhecimento do Espírito Santo. Porque a Bíblia é espiritual e não carnal. Então o conhecimento do homem de nada te adianta. Você tem que buscar o conhecimento que vem do Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E quem tá no segundo casamento pode se separar, mas viver separado dentro da mesma casa com a pessoa por causa dos filhos? Irmão, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Se você tá no segundo casamento e se separar e continuar vivendo junto. Só que um conselho nós te damos: é melhor você se separar e cada um seguir o seu caminho, para que nós não venhamos tentar a Deus. Porque a palavra de Deus fala que a carne ela é fraca. Então se você está no segundo casamento, se você se separar, cada um segue a sua vida. Aconselhamos a não ficar na mesma casa, para que não venha tentar a Deus e depois não venha cair praticando o ato sexual. Então se você já está no segundo casamento, você precisa separar e segue a sua vida. Muitos falam que se você se separar do segundo casamento e não tiver a relação sexual, você pode morar junto. Só que aí você vai estar tentando e pode chegar um tempo que você pode não estar tão firme na fé e pode cair e pode estar praticando o ato sexual. Então aqueles que estão casados e pensam se separar, mas morar junto, nós aconselhamos que não faça isso. Aconselhamos que se separe e cada um segue o seu caminho. E a mulher que tem o seu marido descrente, o que tem que fazer? Ou o homem que tem a sua mulher descrente, a qual a mulher é espancada, a mulher é torturada, o marido é ciumenta, a mulher é ciumenta, não deixa ele nem ir na igreja, não deixa ir no mercado, não deixa fazer nada, porque é ímpio e não serve a Deus. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do seu versículo 15 e 16, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabeis, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabeis, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então se você tem um marido que é descrente, ou se você tem uma mulher que é descrente e ele quer se separar, aí você tem esse respaldo bíblico, porque você não foi sujeito à servidão. Você não é obrigado a viver com uma mulher que é descrente, que vive te traindo, que vive se prostituindo, que vive te xingando, te batendo. A mesma coisa o homem. O homem que bate, o homem que xinga, o homem que tortura a mulher, que não deixa ela sair de casa, ela não está sujeita à servidão. Se ele quiser ir embora, deixa ele ir embora. Se ela quiser ir embora, deixa ir embora. Deus te chamou, foi para viver o evangelho. Deus te chamou para você ser salvo. Você não vai poder salvar o homem também não vai poder te salvar. Nesse caso, se ele quiser se apartar, aparte-se, porque ele é descrente ou ela é descrente. E o casamento de homem com homem ou mulher com mulher? A palavra de Deus, irmãos, ela vai dizer lá em Levítico, no seu capítulo 18, do seu versículo 22, vai dizer assim:
Com o varão não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Então, o mundo todo, irmãos, pode considerar o casamento de homem com homem normal, de mulher com mulher normal. A lei pode aceitar o casamento de homossexual ou casamento de lésbica, mas só que a palavra de Deus fala que é abominação. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Se muitos aceitam, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, nós temos somente que respeitar porque são almas, mas nós não temos que aceitar porque é uma abominação diante aos olhos do Senhor. Porque Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus disse: deixará o varão seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher e serão ambos uma carne só. Deus não disse deixará o varão sua mãe e seu pai uniciar com outro varão. Deus também não falou que a mulher tem que se unir com mulher. Deus falou que o homem só pode se unir com a mulher e a mulher só pode se unir com o homem. Então o casamento de homem com homem, de mulher com mulher é abominação aos olhos do Senhor. Aleluia. Então esta é a palavra, meus irmãos, do divórcio, do tempo da ignorância e do segundo casamento. Deus, ele abomina o divórcio. E quem está no segundo casamento não é um casamento, é um adultério. E se muitos pastores, eles falam que Deus não manda separar do segundo casamento, porque Deus abomina o divórcio, isso é uma mentira. Porque a palavra de Deus fala aqui, em Marcos, capítulo 6, do seu versículo 17 e 18, fala assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, meus irmãos, se nós falamos que Deus aceita o segundo casamento, sendo que um dos cônjuges ainda está vivo, nós estamos anulando a vida ministerial de João Batista. Nós estamos falando que não foi Deus que usou João Batista. Nós estamos falando que a visão de Isaías foi falsa, quando Isaías disse que João Batista viria e ele seria chamado a voz do que clamava no deserto. Então nós estamos falando que João Batista não era a voz do que clamava no deserto. Nós estamos falando que Deus não clamava através de João Batista, porque João Batista ele olhou para Herodes e disse assim: Herodes, larga esta mulher, porque não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Porque Herodias tinha se separado de Felipe e tinha casado com o rei Herodes. Então a Herodias já estava no seu segundo casamento. Então o segundo casamento não é um casamento, o segundo casamento é um adultério. E Deus manda separar, porque Deus usou João Batista e disse para Herodes: larga esta mulher, porque não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então, porque muitos falam que Deus não manda separar, sendo que Deus manda separar sim, porque Deus ele zela pela nossa vida, Deus ele zela pela nossa alma, Deus ele nos ama, Deus ele verdadeiramente quer que nós venhamos ser salvos. Então todos aqueles que estão no segundo casamento estão debaixo de maldição, está em um ato de adultério. Então, irmãos, independente do que, se vão te criticar, se vão te apontar, se vão te julgar, se vão te caluniar, se vão te excluir, se vão te colocar de banco, se vão te colocar para fora da igreja, irmãos, jamais deixa de pregar a verdadeira palavra, jamais deixa de pregar a doutrina, irmãos. Segundo casamento é adultério, é adultério. O cristão ele tem que viver dentro da palavra de Deus, é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se Deus manda separar, é porque Deus ele não quer que você seja condenado. Por isso que Jesus ele disse assim: aquele que amar mais os seus filhos, a sua família, o seu marido, a sua mulher mais de mim, não é digno de mim. Porque Jesus já sabia que haveria esse tipo de situação. É por isso que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. É por isso que nós temos que viver segundo a luz da Bíblia Sagrada. Deus abomina o divórcio.
Nós temos que fazer de tudo para não se divorciar. Mas se aconteceu já o divórcio, não teve como evitar mais, fica sem casar. Não casa de novo. Não traga condenação para sua vida. A palavra é bem clara em falar que se apartar, que fique sem casar, ou que volte para o seu marido ou volte para a sua esposa. Essa é a condição do divorciado, ele tem que ficar sem casar. Deus, ele abomina o segundo casamento. Deus, ele abomina o divórcio, irmãos. Não vamos ouvir aqueles que falam que Deus, ele aceita o segundo casamento, porque Deus, ele não aceita o segundo casamento, irmãos. Está dentro da Bíblia Sagrada. Não vamos pregar outro evangelho, senão vamos se tornar malditos, vamos se tornar anátema. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra que Deus nos deu nessa tarde. E que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus amados irmãos, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.